Olá, eu me chamo Edísio Bezerra e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ligue o Cérebro Podcast. Eu sou Clarice Macedo e hoje nós estamos com o convidado, o Dr. Ariel, que vai contar um pouquinho aí dessa trajetória dele de sucesso. Eu quero saber também do Instagram, viu, Ariel? Eu vi aí que você tem uma infinidade de seguidores. Nada. Um fenômeno no Instagram também. São quantos mil seguidores, Clarice? 104 mil, é isso? 104 mil. Né? Atualmente o Instagram não deu uma enxugada hoje, não. Deu hoje nós tivemos eu percebi hoje nós tivemos uma instabilidade, viu, no Instagram. É sério, hoje teve Eu percebi isso aí mesmo. O Instagram deu uma... mil seguidores, é muito seguidor. Uma instabilidade aí no Instagram. Mas vamos voltar a atualizar as redes sociais. Estava um pouquinho longe, né, por causa dos concursos, mas agora vamos começar a atualizar mais. Mas conta aí pra gente, Ariel, assim, eu sei, né, e acho que os convidados que vão nos assistir vão dar uma pesquisada também, que você já foi delegado, hoje é promotor, né, mas conta pra gente como foi essa trajetória até você chegar aí como promotor e me diga também se você tá satisfeito, encerrou, ainda tem planos aí de concurso. Nessa questão eu vou falar... Me apresento pessoal, né? Ariel Alves, 29 anos atualmente promotor de justiça do estado do Ceará, com muito orgulho, concurso muito pesado, muito difícil, que a gente tem que ralar. Quase 10 anos de estudo, considerando 2011, que eu entrei na faculdade, 2012 a gente começou a estudar. Então, para concurso sério na área jurídica, né? E 2022 posto, né? Então, assim, é muito tempo de estudo e de investimento de tempo e um sonho para a gente conseguir, né? E aí... claro, eu vou contar a minha história todinha, que eu vim da URCA e tudo mais, e com relação a essa questão dos planos, né, eu sempre deixo em aberto pessoal isso aí, porque os planos da gente são mutáveis, né? Sim. E muitas vezes você tem um grande sonho. Eu sempre disse na faculdade que queria ser ou delegado, ou juiz, ou promotor. Eu não tinha, assim, nunca tive uma meta específica para ser um dos três. Qualquer um dos três eu estava feliz, porque eu sempre gostei da área criminal. Então, eu sempre fui realizado com a área criminal e onde eu estivesse trabalhando, seja como juiz, delegado ou promotor, eu estaria realizado. E estou hoje. Era muito realizado como delegado, né? Passei 6 anos na Polícia Civil do Estado do Ceará, concurso que eu passei na faculdade, graças a Deus. Tive essa gratidão, tenho essa gratidão muito grande a Deus por ter passado. Sei como é a dificuldade e como está hoje os concursos, né? Inclusive, eu fiz até a prova antes de assumir para promotor aqui do Ceará, fiz a prova de promotor do Pernambuco. Estou na oral para promotor do Pernambuco, né? E aí, por exemplo, lá eu fiz 87 questões, né? A nota de corte foi 85. Então, assim, uma prova de 100 questões, você tem que fazer 85, o nível tá absurdo hoje, né? Antigamente uma prova para promotor, juiz, era 60 e poucas questões, 70 e poucos no máximo. Hoje tá 80, quase 90, né? Então tá complicado o nível. E aí a gente passou aí 6 anos como delegado e eu fui muito realizado nesse tempo. E sempre falo pro pessoal, né? Que essa questão de ter migrado de delegado para promotor não é uma questão de não ter gostar do cargo de delegado. Para mim, o cargo de delegado é um dos casos mais excepcionais que existem. Da mesma forma como promotor, né? Eu tenho um perfil mais dinâmico, então, assim, querendo ou não, delegado e promotor vai ser, acredito eu, que na minha concepção hoje, dessa experiência que eu tenho, como 6 anos de delegado, já alguns meses como promotor, que realmente é um perfil que eu tenho mais para mim, né? Juiz é mais parado, né? O princípio da inércia, é a provocação. E MP e delegado não, é para cima ali, tem investigação própria, então, assim, é muito bom. Isso é verdade. A gente teve a honra de conversar com a doutora Juliana, com o doutor Flávio, e a gente percebe realmente essa movimentação do dia a dia da promotoria. Também, né? Sim, Lívia também como delegado. Muito... Verdade. Ariel, como foi que você iniciou aí? Como foi que startou isso? Quero fazer concurso. Quando foi que tu decidiu? Porque assim, não é uma coisa que você decide do dia para a noite, principalmente nessas 3 áreas. Delegado, promotor e juiz. Como foi que tu pensou, o que te motivou? Porque muitas vezes eu acho que essa motivação é o que nos leva ao objetivo, né? E eu já vi que você é muito grato a Deus e temente a Deus, e isso é uma coisa boa, também sou, mas assim, na tua vida pessoal, algo deve ter te motivado. Isso. Com certeza. Conta um pouquinho pra gente. Sempre tem um pano de fundo ali que a gente fala. E a minha, no meu caso, foi meu pai, né? Meus pais, na verdade, né? Minha mãe era verdureira lá do Mercado Central, né? E a gente, por exemplo, eu ia 3 horas da manhã, ela acordava, 3h30, 4 horas da manhã, eu saía com 3 anos de idade na garupa da moto. E a gente ia passear e comprar verdura para vender lá no Mercado Central, ali onde era na Rua São Paulo, né? Aqui em Juazeiro. E minha mãe dizia assim, eu posso passar fome, mas o dinheiro que eu ganhar vai ser para você ir para colégio particular. E eu quero que você passe no concurso público. E meu pai era oficial da PM, né? E naquele tempo,
polícia ganhava muito pouco, né? Tanto é que praticamente era recrutado, né? Não tinha concurso ainda, essas coisas, né? E aí meu pai também sempre dizia, olha, estudo para ser juiz ou promotor que trabalha menos, né? Não sei se isso é verdade, tô vendo que eu acho que não, viu? Estudo para ser gente, né? Aquele povo antigo. E eu vi assim, eu digo, rapaz, e meus pais todos os dias falavam isso para mim, cara. Era uma coisa assim, impressionante. E eu acredito que o ser humano ele é extremamente moldável. E a gente tem uma plasticidade cerebral muito grande. Então, quando uma pessoa chega e começa a bater ali, repetir determinada conduta para você, determinado ensinamento, você vai internalizando aquilo ali até que você realmente internaliza para você e diz, não, é isso que eu quero. Né? Então, por isso que é importante também o pessoal que assiste, né, que quer ser juiz, promotor, delegado, defensor, que vai estagiar, porque você tem que conviver ali para saber, né? E aí meu pai sempre dizia isso, minha mãe, e eu disse, rapaz, e eu decidi isso desde cedo, né? Geralmente tem pessoas que escolhem isso na faculdade, e eu acho que quando eu tinha 13 anos eu já sabia o que eu queria já. Não, você já passei para promotor de justiça. Né? 13 anos você já tinha essa ideia Já. de promotor de justiça? Já. Isso pelo incentivo dos pais. E aí eu falo para os papais e as mamães, né? O seu filho vai ser o reflexo do que você passar para ele, né? E não babe os filhos, não fique um mimimi, passe a realidade, passe a dificuldade, né? Claro que existem vários patamares de vida, mas não é porque você é uma pessoa rica, por exemplo, que você vai mimar seu filho, não querer que ele fique numa zona de dificuldade. Não. Todas as pessoas devem passar por uma zona de dificuldade. É a dificuldade que vai moldando o ser humano, o caráter. Né? Se a gente tiver tudo na vida, a gente perde o sentido da vida, né? Sim. A gente tem que ter ambição nas coisas para conseguir, né? Já diria Napoleão Hill que não existe remédio para a falta de ambição. E se uma pessoa ela não tem ambição na vida de conseguir alguma coisa porque ela já tem tudo, então ela perde o sentido da vida. E aí entra nas drogas, entra nos vícios fáceis, né? E hoje em dia tá aí, né? TikTok, rede social. Que aí vai tomando tempo, né? Isso, esses prazeres momentâneos, né? E aí, meu pai sempre me incentivando, eu comecei, né? Em 2010 eu fiz o vestibular para a URCA. E tinha que fazer para a URCA porque tinha faculdades particulares aqui em Juazeiro, só que meu pai não ia pagar, não tinha condições de pagar a faculdade particular. E aí eu lembro que minha nota no Enem até dava para a UFC, mas eu também não ia morar em Fortaleza porque não tinha condições. E eu não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade, pelo menos para alugar um apartamento na capital, né? E aí fiz o vestibular, graças a Deus. Tinha feito no meio do ano, aí passei bem, fiquei com aquela confiança. Chegou no final do ano, passei de novo, mas até reduzi, né, a colocação, passei em 34, lá de 40. E aí, graças a Deus, passei, né? Em 2011 comecei a faculdade e já sempre querendo concurso. O primeiro concurso que eu fiz foi para carteiro dos Correios. Eu queria ser carteiro dos Correios? Não queria. Mas eu já queria concurso desde sempre. E eu já comecei logo, né? E o pessoal sempre pergunta, né? Você tem que começar a estudar desde quando? Desde sempre, desde o começo, desde hoje. Já estava treinando. Já estava treinando, porque era aquilo que eu queria, né? A meta bem definida, né? A pessoa sempre fala isso aqui. Pessoas de sucesso têm metas bem definidas na vida. Eu sei o que é que eu quero. Eu dou uma visada lá na frente e pode levantar o inferno e o Satanás que não vai conseguir me parar. Porque depois que eu traçar um objetivo para a minha vida, eu vou chegar lá. Isso aí é questão de você ser sincero consigo mesmo, saber o que você quer para a sua vida, né? Decisão de vida é o que faz com que você chegue lá. Toda sinceridade, isso aqui é muito, assim, eu já vi que isso é uma verdade muito grande na vida, né? Que eu aprendi com o tempo. E aí, fui já fazendo concurso desde cedo, fiz concurso técnico, né? Estágio. E aí a gente vai evoluindo e tal, fiz concurso delegado e tal. Chegou a passar dos Correios aí? Dos Correios não, rapaz, fui reprovado por 2 questões. O primeiro concurso que eu fui, né? Reprovado por 2 questões. Aí tinha 17 anos na época, né? Ou seja, meu primeiro concurso eu não tinha nem 18 anos ainda. Aí, quando comecei a fazer mesmo, era no tempo do Ronda do Quarteirão, né? Eu acho 2011, 2012. Aí teve um Ronda do Quarteirão, Ave Maria. O cara que passasse no concurso do Ronda do Quarteirão. Na época era o destaque da cidade. Nosso querido governador Cid Gomes, hein, Clarice? Um abraço pra ele. E naquele tempo ganhava o quê? Ganhava uns 3 mil e pouco. Assim, naquele tempo, 2011, era muito dinheiro, assim, era muito valorizado, né? As Hilux W4 nova e tal, do estado. Rapaz, foi um estouro, viu? Foi um Ali estouro. todo mundo queria fazer concurso pra Ronda do Quarteirão. Sério mesmo. Né? Tinham vários amigos que às vezes não tinha nenhum desejo de ser policial, mas... Na verdade, eu acho que foi um marco que reformulou realmente a polícia no Ceará, né? Assim, repaginou e voltou a realmente a valorizar e as pessoas enxergarem realmente a polícia como aliadas, né? E como
porque a polícia era muito banalizada, né? Infelizmente era muito... Questão salarial, questão de estrutura, né? Rapaz, eu me lembro aquelas viaturas todas sucateadas. Eram uns Paraty. Aquelas Paraty, Paraty branca com antiga, verde, né? Bem antigo. Pois é, aí eu continuei, aí fiz... O primeiro concurso mesmo foi para policial militar, né? Do Ronda do Quarteirão. Aí eu lembro que eu estudei feito um doido, né? Feito um doido e tal. Eu sempre queria concurso. Eu andava de bicicleta pra cima e pra baixo. Eu digo, pô, tem que ter um carro. Tem que ter um carro, não sei o que, tem que ter casa. Eu sempre visei coisa grande, mas não sempre sabendo de onde eu vim, né? De onde tá a minha raiz. Né? Por mais que você consiga alcançar coisas extraordinárias, você tem que saber que você tá preso ali a uma raiz e que nada fica flutuando, né? E aí eu sempre quis essas coisas grandes e é bom você ter essas ambições, né? Como já diria aquela frase de Napoleão Hill. Aí fiz esse concurso para a Polícia Militar. Aí eu lembro que passei, né? Eram 3.000 vagas. Aí eu passei em 104. Aí pronto, aí fiquei feliz demais e tudo mais. Aí lá vai, né? Você tem que entregar os exames para ir para o curso de formação, que é 6 meses em Fortaleza. Aí quando eu entreguei os exames, aí fiz todos todos particulares. E apenas um dos exames foi o exame de vista, eu fiz particular, né? Pois aí, pelo plano, aliás, do meu pai. E aí, quando pensei que não, quando chegou lá, eu fui reprovado nos exames médicos. Porque eu tinha miopia, né? Tinha um e pouco de miopia, só não era nem muito. E aí meu pai ficou doido, né? Revoltado, porque meu pai era soldado da PM, depois passou para oficial. E aí queria que eu fizesse a cirurgia e tal, para corrigir a miopia, né? Porque eles me reprovaram porque com o óculos eu não teria zerado. E aí, claro que você não vai zerar, né? Existe o exame sem o óculos e existe o exame com o óculos. O óculos ele vai corrigir tudo. Mas sem o óculos, eles queriam até sem o óculos, eles queriam um limite. E aí, por exemplo, se você tivesse acima de 2, praticamente você já estava reprovado. E isso aí hoje a gente sabe que é bem tranquilo na justiça, né? Via mandado de segurança. Mas aí me reprovaram e aí meu pai ficou doido, querendo que fizesse cirurgia. Aí a gente foi para Fortaleza, falou com o oftalmo. E na época você nem pensou em mandado de segurança, Não tinha conhecimento, acredita disso aí. Fiquei triste, mas assim, aí foi passando, aí eu comecei a pensar comigo mesmo. Eu disse, rapaz, eu passei, já bati na trave dos Correios com 17 anos. A Ariel foi melhor, viu? Né? Eu comecei a pensar nisso. Aí, rapaz, passei na Polícia Militar de primeira, né? Na colocação muito boa. Eu tenho certeza, eu comecei a sentir lá no fundo que Deus tinha um projeto maior, né? Tinha um projeto maior, Deus tinha e eu estava disposto a enfrentar o desafio, né? E aí eu digo, não, eu bati assim na minha, eu digo, ó, só faço concurso agora para a área jurídica. Para a área jurídica, que é o que eu quero. Né? Sempre que ser juiz, delegado ou promotor, então eu vou fazer para a área jurídica. E aí comecei. Fiz o primeiro concurso para técnico do MP. Não, técnico do TRF, né? Naquela época, Ave Maria, técnico do TRF era meu sonho de consumo, quando eu comecei a fazer os concursos da área jurídica. Aí fiz 10.000 inscritos, comecei a estudar depois de 2 semanas do edital. Estudei nada, aquelas apostilas que tinha lá, vendia lá de frente dos Correios ali, aquelas banquinhas. Eu já comprei também. Totalmente na tora. E aí, quando saiu o resultado, fiquei em 330 de 10.000 inscritos. E eram 150 vagas. Aí, na hora que saiu o resultado, eu disse, rapaz, o negócio é pra mim mesmo. Aí, fiz o segundo, técnico do MP. Da mesma forma, fiquei em 360 e pouco, né? Tinha estudado mais, já tinha começado a ter... ser chamado não, Ariel, em nenhum desses, porque tem uns técnicos que chamam, inclusive demais. Pernambuco chamou, acho que bem uns 500. Às vezes esgota o cadastro de reserva, né? É. No meu só quando serviço no TJ. Mas no TRF, infelizmente, não cheguei a ser chamado, né? TRF e técnico do MP. Aí o terceiro, quando eu estava já no 7º semestre da faculdade, foi o do técnico do TJ, né? Eu já tinha estudado, começado por TRF, tinha já profissionalizado no MP, e aí você vê que é a construção, né? E aí quando chegou no técnico do TJ, eu digo, rapaz, esse aqui eu vou me lascar todo de estudar, isso aqui eu passo, que é uma questão pessoal minha. Eu estudava feito um animal, assim, foi nessa época que eu desenvolvi, assim, uma capacidade de disciplina muito grande, que isso veio comigo até hoje, né? Essa questão de você internalizar a neuroplasticidade que tem de você internalizar uma coisa que é produtiva. Hoje eu não consigo mais ficar muito tempo sem fazer uma coisa que é produtiva. Eu fico agoniado. Se eu pegar um ônibus para ir aqui para Fortaleza, eu não consigo passar mais de 1 hora estudando música. Eu vou ler alguma coisa, vou aprender um idioma novo, né, revisar o inglês, vou ler informativo, alguma coisa. Mas eu não consigo mais passar muito tempo olhando para cima. E eu vejo que é isso que as pessoas fazem hoje, né? É direto, assim, rede social, também. É direto. É uma coisa bem simples, né? Você é profissional naquilo que você mais faz. Não tem jeito, você se profissionaliza naquilo. Então, se você escolhe fazer só coisas que não tem produtividade nenhuma, você vai ser profissional nisso. E aí, o resultado que você vai ter na vida é 0. 0,0. E aí, quando você também começa a ter uma rotina de disciplina muito forte,
você também vai se profissionalizando nisso, né? No começo é mais difícil, mas aí você vai internalizando uma visão de vida ali muito, muito produtiva, né? E o resultado é inevitável lá na frente. E aí, quando eu fui fazer esse do TJ, aí eu cheguei nesse nível, né? E aí eu lembro que eu fiquei em 134 na colocação, eram 80 vagas. Aí eu disse, não, como tu falou, né? Chama muito técnico, eu disse, não, já estou garantido. Quando eu sair da faculdade, daqui a 2 anos eu vou ser chamado de certeza, é só questão de tempo. Já estou garantido, já não vou sair desempregado da faculdade. E aí no semestre seguinte, foi no 8º semestre, saiu o concurso para delegado. E aí eu sempre falo isso. Rapaz, eu fui reprovado em 3 concursos para nível médio, né? 3 concursos técnicos. Então, se você tem uma pessoa que ela tem uma visão fechada, que ela não acredita no potencial dela, ela ia dizer assim, não, eu fui reprovado para 3 concursos para técnico. Já o que é que eu vou querer fazer um concurso para delegado, né? E aí eu disse, não, agora é que eu vou para delegado e vou botar para cima, né? E eu lembro que saiu o resultado, a gente tava na mesa de um bar, lá no Crato, lá no Cupim. E tu ainda bebia, mano? Saiu, não, eu bebia mais que comia. Organização, mas a gente vai falar sobre isso também, né? Interessante falar essa questão da organização, né? Que a gente pode fazer tudo e dar certo, né? O importante é você ter todos os campos da vida saudáveis, né? Para que o completo, o todo dê certo. E aí a gente estava comemorando o resultado de técnico, coincidentemente, né? Saiu o resultado do TJ, fiquei em 134, sabia que ia ser chamado, e a gente mandou uma lá no Crato. E aí na mesma noite saiu o edital para delegado. Aí lá, aí quem me falou foi um amigo meu da faculdade, né? Que tinha feito concurso também. Aí isso aí, rapaz, foi publicado o edital para delegado aqui. Olha aí, 14 mil. Aí eu digo, rapaz, bicho, 14 mil reais. Rapaz, se eu ganhar 14 mil reais por mês, pronto. Me aposento, total. Tô feito. Tô feito na vida. E eu disse, rapaz, pô, eu vou pra cima. Os cabas, não, negócio delegado é perigoso. Eu digo, perigoso o quê? O perigoso é o cabo liso, em casa. Eu digo, eu vou pra cima. E eles não foram, né? Não fizeram. Não tem um perfil, não sei o quê. Eu digo, rapaz, perfil eu tenho. E eu vou fazer. Aí botei torando. Aí, da mesma forma que eu tava indo pra técnico, emendei pra delegado. Resultado, 10º lugar geral no concurso pra delegado de polícia do estado do Ceará. 10º lugar geral. Né? E aí você vê como é importante você acreditar que você tem capacidade. Se você ficar se colocando para baixo, não, eu vou fazer um... Não existe problema nisso, né? Mas tem pessoas que falam assim, não, eu vou fazer um concurso para escrivão primeiro, vou fazer um concurso para inspetor primeiro, aí depois eu faço para delegado. Não, eu sei da minha capacidade, eu sei que eu estou fazendo o que é necessário para eu chegar lá. Então eu vou estar top. Naquele negócio que, quando você tem metas absurdamente altas, até o seu fracasso vai ser melhor do que até o seu fracasso vai ser melhor do que a meta de muita gente, né? Eu vejo que você, tipo, se conhece muito bem, né? Tipo assim, você sabe da sua capacidade, sabe na hora de agir e não tem medo. E eu acho que essa questão de não ter medo, Clarice, é o que realmente arrasta o negócio, sabe? Tipo, às vezes eu peguei essa tua frase aí, essa tua colocação, e às vezes eu levo muito para uma questão de um caso no dia a dia do cliente, uma audiência, uma sustentação oral, quando você vai, tipo, rapaz, eu tô preparado, eu vou ganhar esse negócio aqui, o jogo vira mesmo, né? É outra realidade. Parece que o mundo, quando você está determinado numa coisa, parece que o mundo ele começa a conspirar, né? As coisas começam a acontecer, você começa a conhecer pessoas que fazem aquilo ali, aí vai tudo, e se você acreditar, o negócio parece que se encaixa lá na frente, né? Verdade. Rapaz, que evolução, viu? 3 concursos para técnico, para delegado. Mas quando o Ariel relata, a gente volta realmente à história da constância, né? Assim, que realmente o concurso público é uma construção, é tijolinho por tijolinho, né? E essa constância, é acreditar e não desistir, porque é aquela história, é não sair da fila, né? Da fila do pão, que uma hora chega, né? Com certeza. Essa questão da constância é importante demais, né? Eu acho que esse foi um dos fatores primordiais que eu comecei a observar, né? Quando eu estava na faculdade, eu cheguei a fazer uns estágios, uns estágios remunerados, né? Porque estudante de direito, hoje em dia, eu sempre falo isso, pessoal, né? Você se formou em direito hoje, você não passou no concurso, não está no estágio, não está em nada, o seu diploma não serve para nada, né? Diferente da medicina, né? Na medicina o cara pode ser o pior estudante que for da faculdade de medicina hoje, ele vai sair, ele vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro em plantão, não sei o que, estudante de direito, não tem nada. Se você não passar no concurso, se você não for um bom advogado, vai ficar ali na grande massa, né? E aí eu sempre vi isso aí, e para não correr o risco de chegar aí, de me formar, e estar sem dinheiro, sem uma profissão definida, eu vi que era importante demais estabelecer essa questão da constância da disciplina do dia a dia, né? E aí eu sempre falo pro pessoal, né? Acompanhei muita gente, não posso mais fazer isso aí, exige
vedação expressa, né, do CNMP sobre a questão de coaching, mas eu acompanhei muitos alunos, centenas de alunos, o Brasil todinho, né, no tempo que eu estava estudando, porque meio que era um mutualismo, né? Eu acompanhava a pessoa me pagava para acompanhar ela, mas eu também me motivava pelo fato de eu estar acompanhando ela, então era bem bacana, né, na época do estudo. Quer dizer que agora está vetado, não pode mais Está com um tempinho já, né? Essa questão de coach para promotor e juiz não pode, né? Tem vedação pelo CNJ e pelo CNMP. Promotor e juiz, único e especificamente. Isso, exatamente. O pessoal começou a achar muito, né? Mas realmente, assim, retomando essa história da constância, eu acho ela muito clara, principalmente realmente para quem é da área jurídica, não só em relação a concurso, mas eu vejo muita gente que, tipo, não tem sucesso na advocacia, porque começa a advogar e começa a não ganhar dinheiro, aí desiste, aí diz, eu vou estudar para concurso, aí começa a estudar para concurso, aí passa 1 ano, 2 estudando, não passa num concurso, aí quer volta para a advocacia. Aí acaba realmente assim que não tem a constância nem no concurso, nem na advocacia, e eu acho que isso realmente atrapalha o sucesso profissional. Independente de ser advogado ou concurso, se não houver a constância, realmente eu acho que atrapalha e, assim, demora ainda mais a alcançar esse sucesso, né? Que a pessoa almeja tanto. Porque na advocacia, se você começa a trilhar esse caminho da advocacia e você realmente se aprofunda na advocacia, investe na advocacia, você alcança um sucesso muito mais rápido do que você tentar dividir essa atenção entre a advocacia, concurso, né? E, às vezes, outras tarefas, né? Pelo que eu entendi, colocando aqui numa ordem de prioridade. Primeiro tem que definir o que quer. A Ariel foi lá e definiu com 3 anos de idade. Né? Aí a gente já estava com metas bem definidas. Né? Eu com 13 anos eu não estava pensando nisso não. Vacilar nesse caso, né? Então, 13 anos de idade, você definiu o que queria e tal, e começou a alimentar isso. Isso é importante, porque tem gente saindo da faculdade que ainda não definiu o que quer. Não sabe se quer advogar, não sabe se quer concurso, não sabe nem sequer estar na área de direito. Que muitas vezes faz o curso por indicação do pai ou por pressão, família e tal, mas está em tempo, né, de definir. Tem que definir. Segundo, a questão da constância, no sentido de definir o que quer, vai começar a fazer. Só que essa constância eu acho que está atrelada ao treino. Porque você não queria trabalhar nos Correios, tenho certeza absoluta. Você não queria ser o técnico. Você estava treinando, passando por uma fase em que eu acho que também você estava visualizando passar por essa fase, vamos dizer, e chegar no seu próximo objetivo de uma forma mais tranquila financeiramente. Concorda comigo? Concordo. Inclusive, minha meta de vida na faculdade era o seguinte, eu queria exercer uma profissão no direito, na área jurídica, que ganhasse pelo menos R$10.000 por mês, líquido, né, que naquela época era e ainda é um valor para você viver tranquilamente. E que usasse terno, que eu achava muito bonito do terno. Pronto, tava Pronto, traçada a meta. Eu já estava satisfeito com isso já. Né? Com o delegado já tinha dado certo já. E aí, terceira situação, aliás, que eu anotei aqui, certo? Não ter medo, né? Não ter medo de ousar. Eu acho que você ousou. Exatamente. Depois do terceiro concurso, você vai para um concurso de delegado dentro da faculdade. Acredito que ainda estava estagiando. Acredito que não tinha finalizado. Vocês tinham TCC na época? TCC na época, né? E eu também não sei se você, mesmo sem querer advogar, iria fazer prova da OAB. Eu fiz OAB, passei ainda. E com relação a essa questão do TCC, eu lembro que, como eu fiz no 8º semestre, né, eu fui e passei. Aí eu já sabia que tinha passado, né? Tem um tempo de você ser chamado para o curso de formação. Todo concurso da área policial existe um curso de formação, né? O da Polícia Civil é 5 meses em Fortaleza. E aí eu tinha que correr, porque ia começar o curso de formação e eu tinha o 9º e o 10º semestre. E aí, como é que ia fazer? Resultado, tive que cursar em um semestre apenas o 9º e o 10º junto. Eu paguei 14 cadeiras e fazia meu estágio remunerado no MPF e ainda tinha o TCC para fazer. Não, mas tinha outra pessoa, não tem condição. E ainda bebia. Ainda bebia, meu amigo. Ainda saiu, tinha outra pessoa aí, eu tenho certeza, claro. Tinha outra pessoa ajudando ele. Ainda mesmo. bebia e ainda ia pra academia. Nunca deixei. Olha, lado psicológico, tem que ter sua saídazinha ali. É interessante falar sobre isso depois. Questão da sua válvula de escape, né? Tanto do dia quanto da semana. No dia era o quê? Exercício físico, né? Tem que ter. Exercício físico é uma base, é um pilar de uma vida saudável. Você tem que ter exercício físico na sua vida.
E quando falo exercício físico, não é academia e não sei o quê, não. Qualquer um, como é aquilo? Beach tênis. Beach tênis, pode ser o beach tênis, pode ser o crossfit, academia, correr na praça, não importa. Porque aquela atividade ali, ela é uma válvula de escape. Quem está investindo muita energia em um objetivo vai elevar os níveis de cortisol no corpo, né? Que é questão de estresse. Então você tem que ter no seu dia um momento para você dissipar aquilo ali. E aí você tem esses momentos a curto prazo, que seria no dia, e você pode fazer isso com atividade física. Então, geralmente eu colocava atividade física para quanto? Final da tarde. Estudava a manhã inteira, a tarde inteira. Quando era no final da tarde, eu estava exausto. Eu podia sentar aqui e tomar café que eu não absorvia mais. Ou seja, eu cheguei no meu limite ali de absorção. Então, eu teria que colocar uma atividade paralela, extra, para eu dissipar aquele estresse e depois voltar. E eu colocava atividades físicas justamente às 5 da tarde. 5, 6 da tarde. E aí ia lá, fazia atividade física. Em tese, o cara que não faz atividade física, ele vai dizer assim, não, mas você vai gastar energia lá. Não, rapaz, eu fico doente quando eu escuto isso. Então, saiu o edital, eu vou sair da academia para ter mais tempo para estudar. Eu fico doente quando eu escuto isso. Eu se desgraça, faz a atividade física do dia. Tem que fazer, porque é aquela válvula de escape. Aquilo ali, depois do exercício, e libera níveis altos de endorfina no corpo. Você se sente melhor, você se sente com autoestima. E a autoestima é essencial para quem está estudando. Não adianta você estar querendo morrer de estudar e depois com depressão e não sei o que. Não vai dar certo, não vai dar certo. Você não está cuidando do seu corpo. Né? Cadê a sua autoestima para fazer as coisas? Então, tem que cuidar de todos os setores da vida. E aí, essa válvula de escape ela acontece no dia. Então, por exemplo, eu colocava atividade física para isso. Gostava de academia, então eu ia para academia. Na semana tem que ter também, que é a médio prazo. E aí eu escolhia um dia na semana, né? Que era o turno do lixo que eu chamava. Né? Na dieta tem um dia do lixo, né? Dia do lixo que você pode comer o que você quiser. Nos meus estudos tinha o turno do lixo. Então eu dizia assim, eu vou escolher um turno na semana e que nesse turno eu vou fazer o maior desmantelo que eu puder. Eu vou tomar 4 litros de cana, vou fazer o desmantelo. Porque ali vai ser minha válvula de escape da semana. E eu tenho todo o direito de fazer isso porque na semana eu cumpri todas as minhas metas. E isso é o prêmio para mim na semana. Né? A médio prazo. E você pode ter isso a longo prazo, que seria justamente uma viagem, você tirar um final de semana, por exemplo. A cada 3 meses viajar, pegar uma praia, sei o que, canoa quebrada, né, tal. E aí você tem que ter, você fazendo essas coisinhas, vendo sua questão da saúde, atividade física, né, constantemente, vendo a questão do seu, da psique mesmo, de você curtir com seus amigos, a parte social, uma vez na semana, tá suficiente. Você não precisa mais do que isso, né? Quando dá aquela vontadezinha de sair na quinta-feira, e dá muito, né? Quarta-feira jogo, quinta-feira do camarão, sexta-feira não sei de quê. Segura. Eu dizia, não, dá uma segurada que sábado eu já vou. E aí eu ia juntando a energia, né? Agora quando chegava sábado também, podia botar a blitz nas ruas que eu tava... Aí era drinks. Ei, rapaz, isso é interessante porque você não fica com aquela sensação de derrotado, né? Tipo assim, às vezes eu vejo que tem uma turma estudando realmente, tem alguns colegas, amigos que estudam, e às vezes fica numa sensação de derrotado, de dizer assim, pô, estudei tanto, não passei, e automaticamente parou de treinar, não saiu mais com os amigos, se isolou completamente, excluiu o Instagram, excluiu o WhatsApp, enfim, o que tiver para se concentrar naquilo. Às vezes as pessoas precisam realmente sair um pouquinho desse foco do dia a dia, porque fica viciado, né? E ter o controle. A questão aí que você está trazendo realmente é do equilíbrio, né? O equilíbrio é sempre a palavra... A diferença entre o remédio e o veneno é o quê? É a dose, né? É verdade. Botar a dose mais pra cima, mais pra baixo. Ô Ariel, me diz aí, 6 anos de polícia, né? Delegado, enfim. O que foi que tu viu aí, que foi mais curioso nesse tempo aí? Trabalhou por onde? Conta aí um pouquinho. Rapaz, essa profissão de delegado, digo pra vocês, o pessoal me acompanha muito pelo tempo de delegado, né? Porque minha carreira toda até hoje foi como delegado. Eu acredito que tô há pouco mais de 1 ou 2 meses na MP. E aí, é uma profissão assim, cara, que é absurdamente atraente, né? Porque você tá diante de situações que são totalmente diferentes todos os dias, né? Todos os dias é situação diferente. Então, você tá bem tranquilo na delegacia, local de crime, teve uma tentativa de homicídio aqui no sítio tal. Aí você vai pra lá, aí não sei quantas pessoas morram. Chegava lá, já cheguei no local de crime com 3 pessoas mortas no corredor, né? Você não via nem a cor do chão do corredor, porque era sangue demais. Aí no outro dia é um bêbado, 3 horas da manhã, perturbando a delegacia, preso e flagrante, que é o ocorrência chata, ocorrência com bêbado. Menino, é a pior que tem, não adianta nem você se estressar. É bêbado, mas é engraçado. Rapaz, é engraçado. Eu não sei se é porque eu não tenho muita paciência com bêbado. Eu acho que já foi pra delegacia soltar algum bêbado? Já.
Eita, Não veio havia me chamado, discutir. mas eu tava mais bêbado que eu bebo. Eu já Mas não fu- contar ninguém, não. Corta essa parte aí. Como eu lhe disse, eu não faço criminal, mas sempre tem os amigos, né? O amigo de amigos, familiar, Não é isso? aí não escapa, né? Aí, lei seca. Depois que entrou lei seca, aí lá vai o povo preso, bebo, lá vai a pessoa e soltar bebo. Não tem coisa pior, não. É sério. Aí você, 3 horas da manhã, aí vem quando o pessoal. Eu sempre via isso, né, pessoal? Quando chegava, tava de plantão, aí dava 3 horas da manhã, aí. Porque plantão é o seguinte, você tá lá, a disponibilidade. Pode ser que tenha tudo, pode ser que não tenha nada. Se não tiver nada, você fica tranquilo lá, tá na delegacia, de boa. Aí vai para o alojamento descansar, tá sem ocorrência nenhuma, de madrugada, aí vem quando. Aí vai o escrivão, o inspetor, né, que tá lá na entrada da delegacia, quando chega a ocorrência. Aí vai. Ô, ocorrência. Os cabos, puta que pariu, lá vai levantar, 3 horas da manhã, cansado já. Aí quando vai ver um bebo perturbando. Aí tem uns que são engraçados, aí tem outros que são chatos. Porque a pessoa, às vezes, quando bebe, né, tem mais direito do que a Constituição Federal prevê, né? E era engraçado, e assim, é uma profissão muito boa, assim, em termos de ser dinâmico, né? Você não tem dia igual. A sociedade, ela é muito grata, né? A questão da polícia, da atividade policial em si. O respeito que a sociedade tem com a figura do delegado é muito grande. Né? E assim, eu sou extremamente grato por ter tido essa experiência, que é uma experiência, assim, que muda, com certeza, a sua personalidade enquanto pessoa, né? Eu lembro que eu tinha... Muitas coisas eu mudei, você fica com o coração gelado com o tempo, né? Você vai vendo tanta coisa, tanta bagaceira que a gente chama, né? Tanta gente morta e tudo mais, você vê que as coisas, você começa a dar mais valor à vida, aos momentos principalmente, porque a gente tá nesse momento aqui, a gente tem que viver o agora, e se você não viveu o agora, você ficar preso ao passado ou ao futuro, você não tá vivendo o agora, e é isso que a gente tem muito, né? Você vê as pessoas não curtem o momento, né? Eu tô aqui, tô pensando numa reunião que eu vou ter amanhã, ou eu tô pensando porque eu fiz a prova ontem e não fui bem na prova, e você fica perdendo de viver o presente. E a profissão ensina muito isso, né? A gente tá aqui, sai, sofre um acidente, morre. Deus o livre. Mas é assim que acontece, você não tem controle sobre isso. Aí você, muitas vezes, a pessoa diz, não, eu estou no controle da situação. Você não está no controle de porra nenhuma. Não. A única coisa que você controla são suas atitudes e suas ações. O resto você não está no controle de nada. E as coisas vão acontecer independentemente de se isso vai lhe agradar ou não. Então, começar a viver o momento, você aprende isso muito, muito bem. Nessa questão do reconhecimento social também é muito bacana. É assim, uma profissão muito completa, né? Para quem realmente assim tem interesse, atividade policial, o delegado é o supra-sumo, né? Obviamente, tá na chefia, tem a melhor remuneração, tem essa questão do reconhecimento, tem a questão do trabalho do dia a dia. Então, assim, é uma profissão muito, muito bacana mesmo. Quem tiver a oportunidade pode fazer concurso, senão não vai se arrepender se você gostar, né? E assim, tem pessoas que entram e não gostam. Por quê? Como eu tô falando a você. Né? Muitas vezes o cara, não, eu quero ser delegado porque eu acho bonitinho tirar uma foto com arma. Pô, vai fazer concurso para outra coisa. Né? Porque ali é o momento, beleza. Tirar uma foto, beleza. Mas o momento lá na hora, né? Você vê, é gente morta, é operação, é tiroteio, não sei o que, isso vai acontecer, você não vai fugir disso. A mesma coisa que o promotor entra, não gosta de júri, sim, mas você vai ter que fazer. Você vai ter que botar sua bega lá e lá falar em público. Aí, não gosta de falar em público, e aí? Então vai fazer concurso para outra coisa. Né? Tem que saber que toda profissão tem os prós e os contras. Não existe profissão perfeita. O cara que, não, essa profissão é perfeita, não existe isso, né? Toda profissão tem os prós e os contras. É sempre interessante a gente ver todos os lados, para não se frustrar quando chega, né? Não, eu quero ser juiz, aquele negócio da beca, decidir, não sei o quê. Aí chega lá na comarca, 7 mil processos parados, sem assessor, como era até há pouco tempo, um cedido da prefeitura, que não é formado em direito, e aí você senta lá no processo cheio de água, você para dar andamento a tudo, e aí? Será aquele glamour todo, né? Aquele glamour que existia? E assim, na verdade, infelizmente a profissão do juiz às vezes acaba sendo um pouco frustrante por ele não conseguir, por ser humanamente impossível ele entregar a prestação jurisdicional que a população necessita, né? Realmente é coisa que foge muitas vezes ao alcance do juiz mesmo, assim. Eu acho que isso perturba também um pouco, assim, a cabeça do próprio juiz, saber que, assim, algumas coisas que estão nas mãos dele, ele não vai conseguir entregar, né? Mas voltando realmente, assim, à questão do delegado, o que eu vejo é que, assim, é uma profissão que exige muita escuta, né? Assim, por mais que seja uma profissão investigativa, né, de trabalhar muito crime, vocês como delegado, né, você enquanto era delegado, tinha que ter uma oitiva muito atenta, né, assim, para conseguir realmente vislumbrar por trás até daqueles depoimentos, né, assim, conseguir extrair o máximo
Porque você está lidando realmente com pessoas e precisa interpretar aquelas pessoas, né? Não é só para poder você conseguir extrair, né? Dentro da investigação, na oitiva mesmo, ela é muito importante. Então, assim, você chegou a trabalhar alguma coisa nesse sentido? Que, assim, eu vi que você já trabalhou como coach, né? Assim, e eu acho que isso ajuda muito, né? Como delegado, essa questão de você ter trabalhado essa oitiva mesmo, assim. Aí, depois desenvolveu essa parte do coach, foi antes, como foi, assim, que... Essa parte de oitiva, eu sempre achei muito massa. Eu sempre achei muito massa. E eu assisti os filmes, aí eu vi aqueles interrogatórios, o cara quando pega na mentira. E aí eu comecei a estagiar, e aí eu lembro que eu estagiei primeiro no Ministério Público Estadual. Aí eu passei uns 7 meses no CRAT, né? E aí, iniciante ali, não tinha aquela experiência toda, eu fui adquirindo. Aí passei para a Justiça Federal, que ganhava bem mais, era um salário mínimo na época. Isso para um estagiário, Ave Maria, era o supra-sumo, né? Aí passei 4 meses na Justiça Federal, ganhando salário mínimo na época. E aí eu disse, cara, eu não gosto do que eu faço. Não gosto. Porque eu estava numa vara previdenciária, era só para fazer os termos, a pessoa entrava com a ação previdenciária e o juiz ia julgar. E a gente via a documentação que estava. Ah, tem comprovante de residência rural, tem isso aqui, aí ia marcando. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Fazer aquela pré-análise, né, do processo para saber se tinha... E os caras, uma atividade parada, eu não gosto disso. E é aquela questão de você saber o que você quer. Eu sempre gostei da responsabilidade, né? E aí eu disse, não, aí saiu o estágio do MPF, fui fazer o estágio do MPF. Para ganhar menos, ganhava R$50 a menos, né? E eu lembro que R$50 era muita coisa naquela época. E aí fui para o MPF, passei 1 ano e meio no MPF. E aí tinha matérias, obviamente, diferentes, né? Mas a área federal, querendo ou não, para quem gosta do crime mesmo, aquela coisa, não vai ser a mesma coisa da estadual, né? A gente sabe disso na prática. Se você quiser parte delegado, sei o que, essa coisa do tráfico de drogas, de homicídio, investigação, roubo e tal, isso aí na área estadual. A área federal vai deixar muito a desejar nesse sentido. Tem mais estrutura. Mais creme de e hoje colarinho até branco, se questiona, né? Creme de colarinho branco. Exatamente. É a parte mais tributária, aquela parte mais, né? Crimes contra a União, tudo mais interesse federal. E aí, quando eu fui para o MPF, eu sempre lembrava, eu sempre falava pro procurador da República, né? Doutor Rafael, quando tiver a audiência, me chame. Porque eu quero ver, essa matéria que eu não gosto, eu fazia, eu tô afim e tal, gostava, mas eu quero ir para audiência para ver. Aí eu lembro que ele me levou para uma audiência um dia e ele era um réu lá de não sei o que, de improbidade, um desvio de verbo e tudo mais. E ele começou a perguntar o cabo, e o cabo entrando em contradição. E eu desse jeito assim, cara, isso é muito massa, velho. Só que você perguntar assim, né, e colocar o outro em contradição e aquela energia ali da audiência, isso é muito bacana. E aí, quando eu entrei para delegado, eu sempre... Uma das causas que fez eu ir para plantão, eu já avisava estudar, obviamente, né? E também essa questão do interrogatório, porque no plantão é só interrogatório, né? Tem um local de crime, massa, você vai, mas basicamente a gente atende todas as ocorrências. E aí, quando chega lá, você vai fazer um interrogatório dos policiais, da vítima, do infrator. E aí você vai pegando experiência, 6 anos você fazendo interrogatório de preso, você vai pegando experiência ali naturalmente com o tempo, né? Você vai chegando no local de crime, você vai falar muitas vezes com... O cara foi assassinado ali com 15 tiros. Você chega na mãe do cara, você chega na namorada, na esposa, e ela não quer falar. E é porque com medo, que é coisa de dívida de tráfico, de dívida de droga, essas coisas. E aí você vai ter que ter aquela conversa que não lhe ensinam, obviamente. Você não vai aprender isso nos livros de faculdade. Você pode ler Renato Brasileiro, todo mundo ali. Você não vai aprender isso, isso é uma prática. E aí você vai pegar uma experiência, né? Tem inspetor antigão que chegava lá, aí via que o cara tava fumando, aí já pegava um cigarro. O cara nem fumava, aí pegava um cigarro e começava a fumar com o cara lá de fora. E aí o cara começava a passar informação. Isso aí você vai pegando com o tempo, não tem jeito, né? O feeling mesmo, que é o tirocínio, você vai pegando com o tempo. Isso é muito bacana, é muita coisa assim, muita história que vai passando na cabeça, né? Ei, mas só uma curiosidade. Fora da delegacia, tem também isso, tipo da oitiva, de ficar... Rapaz, eu acho que aquele cara ali é suspeito. Tem demais, tem demais. Eu acho que isso acontece muito. Não desliga não, né? Não sai, não deixou de ser delegado, saiu da delegacia. Não. Eu sempre vi isso, né? Essas profissões de chefia, delegado, juiz, promotor, você não deixa de ser a profissão quando você sai do trabalho, né? Você é aquele ali, não tem... O próprio Ministério Público, o promotor, ele não representa o Ministério Público. Até raiva dessa expressão, representante do Ministério Público, não representa. Ele representa o Ministério Público em razão do princípio da indivisibilidade. Então, o promotor, ele é o Ministério Público ali. E se eu sair daqui e tiver algum problema comigo lá fora, vão falar, não é porque é o Ariel, é porque é o promotor que fez isso. Então, você 24 horas está naquela função e essa responsabilidade é muito grande, né? Tem um ônus, tem um bônus, obviamente, todas as profissões, né, de chefia, mas também tem um ônus muito grande. Você tem que regrar a sua vida ali muito bem para que você... Aquele negócio, né? Para a gente construir uma carreira... 10 anos, são 10 anos. Para a gente, né, destruir em uma noite.
Eu tive essa curiosidade porque eu sempre ficava pensando, né? Rapaz, será que... E eu conhecia algumas pessoas, né? Delegados e tal. Eu ficava, será que o cara tá investigando todo mundo aqui no bar? Ah, entendi. O cara tá aqui Não, o cara tem tomando momento de lazer pô, também, tá, pelo mas amor será de que ele tá Deus. olhando aqui pra tu? Não, eu nem penso assim, mas eu acho que realmente você não consegue desligar. Às vezes você vê assim uma Eu entendi, movimentação falou. diferente, né? Você já fica. E eu acho engraçado que eu já cheguei em barzinho, aqui em Juazeiro, e tipo assim, eu percebi que a pessoa ficou meio, tipo assim, não ficou confortável por eu estar lá, e eu tava pouco me lixando pra quem tava lá, eu tava num momento de curtição meu ali, entendeu? Eu sabia que eu tava num local seguro e tal, que não era um local suspeito. E aí, claro, obviamente, naquele momento ali, eu não vou estar indo atrás de ninguém, eu tenho minha vida também particular, né? Nesse ponto aí, é claro que tem a válvula de escape também, né? Ariel, promotoria. E aí? Como foi? Faz tempo que tava planejando isso? Engraçado, né? Porque, assim, eu acredito que o fato de eu ter voltado a estudar, mesmo ter passado para delegado muito novo, foi justamente o fato de ter passado para delegado muito novo. Né? Eu meio que, tipo assim, pô, eu assumi para delegado com 23 anos, eu tava muito jovem ainda, eu tava com afinco ainda de ir além, entendeu? E aí eu sempre falo, né, como essa minha visão era aberta, eu queria trabalhar na área criminal, independentemente como delegado, juiz ou promotor. Então, como estava aberta minha visão, eu digo, não, nada me impede de estudar. E aí eu estudando como delegado, e o pessoal, tu ainda tá estudando, tu ainda tá, tu já é delegado, já vai que tu quer estudando. Eu digo, rapaz, não é o que você tem agora, não é o que você pode ter um mar de dinheiro, você pode ser o cara mais milionário do mundo. Você imagina, Gustavo Lima, o cara chegou no top 1 do Brasil. Aí pronto, chegou no top 1 do Brasil, pronto, eu já cheguei, e aí? Aí eu não vou mais atrás de fazer música, eu não vou mais atrás de cantar, não vou mais, porque eu já tenho tudo. É como a gente sempre fala, você tem que ter as ambições, né? A nossa vida ela é feita de metas. O ser humano que não tem uma meta na vida, você perde o sentido da vida. Existia uma pena no tempo antigo, isso nas antigas escrituras, que uma das penas que mais fazia os presos se matarem na antiguidade era uma pena que o cara colocava o preso para ir arrastando uma bola de pedra grande, né? Numa subida. E aí ele ia arrastando essa bola de pedra grande. Quando chegava lá em cima, ele jogava a bola de volta lá para baixo, ela ia rolando e ele tinha que fazer isso o dia inteiro. Rolava a bola lá para cima, quando chegava, não rolava para baixo. E aí isso aí dava o maior índice de suicídio dos presos. Por quê? Porque essa atividade ela não tem uma finalidade. E a gente precisa disso, a gente precisa de uma finalidade para a nossa vida. Se você não tem a finalidade, se você não tem um objetivo, você se perde na vida. Pô, vou fazer o quê? E eu senti essa necessidade de ter uma meta que eu pudesse ali investir meu esforço, porque eu sabia que naquele esforço que eu estaria fazendo ali, eu ia ainda mais subir de nível. Então, se eu podia subir de nível, então vamos lá, vamos fazer o esforço, né? Que vai dar certo, vamos embora. E aí eu comecei a estudar de volta, e essa parte de estudo é engraçado porque, como eu até tinha falado, essa questão da neuroplasticidade, né? Como eu tinha estudado tanto, me preparado tanto nessa disciplina, eu disse, eu já estava preparado para essa vida. Então, por exemplo, uma coisa é você começar a estudar, né? Eu vou começar a estudar aqui do zero, vai dar um trabalho danado, eu vou me estressar. Outra coisa é o cara que já tem a base, né? Então, eu já sabia, né, o entrejeito ali do negócio. A base seria o quê? Só te interrompendo um pouquinho. É constitucional, é penal? A base que eu falo nesse sentido, por exemplo, obviamente tem as matérias jurídicas, mas a base que eu falo é da base da organização. Entendi. Da organização. Então, por exemplo, quando eu estava para delegado, eu tinha minha carga horária de estudo, 6 a 8 horas. Né? Finais de semana, 4 a 5 na semana. Então, pô, eu já sou delegado, não preciso também estar me matando aqui. Eu vou fazer, se eu fazia 5 horas na semana antes de ser delegado, agora eu vou fazer, sei lá, 3, 4. Né? Essa questão de eu saber o que eu tenho já, eu vou agradecer pelo que eu tenho. Não preciso estar no desespero para, né? Porque aí você esquece do que você tem. Estou estudando para concurso e eu só fiz aquilo lá de cima, mas o que é que você tem hoje? Agradeço o que você tem, né? Muitas pessoas querem o que você tem. E aí eu agradecia pelo que eu tinha, sabia que já estava fixo na vida, mas aí eu vou dar um passo a mais. Mas eu também não preciso ter esse desespero todo, né? E aí eu fui caminhando devagarinho, fui relendo os informativos, muita jurisprudência, muito informativo, né? A parte de promotor e juiz tem muitas matérias diferentes, por exemplo, parte civil, sucessões, não sei o quê, tributário, tudo empresarial, tudo isso aí não vai cair para delegado de maneira profunda. Tudo que tu não gosta, Tudo né? que eu não gostava, né? E aí chega naquela questão, se você só faz o que você gosta, você vai se contentar com a vida que você tem. Não tem jeito. Não tem jeito. Ou você começa a fazer coisa que é difícil, dificultosa, ou você não cresce seu nível.
E aí não existe problema nenhum você dizer, não, eu não quero fazer isso. Eu acho difícil. Pô, é problema seu, mas você vai terminar a vida que você tem hoje. E aí a pergunta é, você quer terminar com a vida que você tem hoje? Né? Se fosse para morrer hoje, você estaria feliz com o carro que você tem hoje, com a profissão que você tem hoje, com o salário que você tem hoje, com as amizades, com toda a construção de vida que você teve? Né? Você tem que se perguntar isso a todo momento. Eu me perguntava isso, não quero. Eu acho que eu tenho capacidade de ir um pouco mais e eu vou. E aí, pô, o cara é delegado, né? Estudando lá empresarial, falência, recuperação judicial, depois de um plantão cansativo, né? 24 horas dentro da delegacia, chegava em casa, dormia. Depois ia estudar essas matérias pesadas. Você estudava 20 artigos ali da lei de responsabilidade fiscal, não entendia nada. Não, eu sou um jumento, não sei, o que é isso aqui? Aí você vê que é só o esforço que vai quebrando aquela barreira, né? Só o esforço. Você vai batendo, você vai batendo, você vai batendo. Primeira leitura você não entende nada. Na segunda você já começa a ver que, tô começando na terceira, já vai clareando. Na quarta, na quinta que vai pegar. E aí hoje eu gosto de empresarial, tanto lá informativo e tal, eu comecei a gostar de empresarial. Golden Share, não sei o quê, responsabilidade das empresas, cotas. Uma coisa que eu detestava, eu comecei a gostar por quê? Porque comecei a entender. Aí você costuma a gostar do que você entende. Né? Verdade, isso é verdade. Clarice, eu vou responder a pergunta por ele não vai parar não. Ele ainda vai fazer 30 anos, com 23 delegado, depois de 6 anos o homem virou promotor, acho que ele não vai parar não. Você está dizendo isso, mas assim, eu observando essa trajetória dele, acho que ele vai se contentar com a promotoria, viu? Será? Porque assim, vou lhe dizer uma coisa, assim, que eu sinto, posso até estar enganada. Na profissão como delegado, não te exigia tanto livro, como a promotoria vai te exigir, assim, tanta leitura em processo. Eu digo assim, porque tem esse lado, né, também, né? Porque, tipo, eu me realizo na advocacia, porque, assim, eu me identifico muito com o que você falou, tipo, tô cansado, vou estudar, mas você se realizava indo estudar. E eu, até hoje, eu gosto, eu termino de trabalhar e eu gosto de estudar, de ler. E eu faço isso todos os dias na advocacia e eu faço adorando. Eu passo o dia todo lendo, estudando e faço adorando. E eu acho que você vai fazer isso na promotoria. Porque você vai estar o tempo todo tendo que estudar os processos, entendeu? Assim, que ele não tinha muito isso na delegacia, assim. Porque na delegacia tem muito operacional, é muito realmente esse trato com as pessoas, né? Mas não tinha tanta leitura, tanto livro, assim, de estar realmente mais no processo, né? De atuação, a área criminal ali, como era plantão, né? Obviamente, depois que você pega o macete do plantão, depois de 3 anos ali, praticamente tudo é repeteco, né? Você já sabe a tipificação, né? Já realmente no processo, na promotoria, você vai ter que estudar o processo em si, aquele processo ali, né? E eu acho que você vai se realizar e não vai sair não, viu, da promotoria. Eu acho que você vai continuar com outros voos, mas vai seguir na promotoria. Eu arrisco dizer que eu já estou sabendo que ele vai ser professor aí na universidade. Próximo ano. Eu fiz uma pesquisazinha simples, básica, mas eu tô sabendo, ele vai revelar aí. Mas assim, eu acredito também, viu, Clarice, que ele gosta. Essa questão de estudar tá clara, evidente, né? Parece demais contigo, mas eu gosto mais de projetar o negócio. Ele contando essa história até de academia e tudo, e eu me imaginando que eu faço tudo isso intuitivamente, porque, tipo, eu gosto de ir pra academia no final do dia, às vezes meu marido diz, tu morta de cansado, ainda vai pra academia 8 horas da noite, eu vou descansar. Ele diz, é porque tu vai só pra fuxicar na academia, tu vai... Eu digo, não, é porque a hora que eu descanso é na academia, eu faço a me desestressar na academia, né? Mas realmente é essa história do gostar de estudar. E essa questão da faculdade é interessante porque eu sempre via isso, né? E assistia, acompanhava livros e o pessoal fala, né? Essa questão de sucesso na vida. Primeiro, a questão de você ter meta bem definida. Né? Então, assim, por exemplo, desde 13 anos eu sabia o que eu queria. E eu sempre entendi que você, hoje, principalmente hoje em dia, né? A gente tem, por exemplo, crianças hoje, tem mais informação, uma criança de 13 anos tem mais informação do que uma pessoa, um idoso, né? De 200, 300 anos atrás. Por quê? Porque rede social é direto. Direto informação ali, você não para, sua mente é toda hora. E aí é que tá. Hoje a gente tem um mar de opções, e principalmente no direito nos dá isso também. E aí você pode investir sua energia em vários cantos. Eu quero ser youtuber, eu quero ser empresário, eu quero ser empreendedor, né? Tá na moda, eu quero ser empreendedor, eu quero montar um estúdio de podcast, vou aprender a fazer as coisas. E aí você começa a dissipar sua energia em vários cantos
e começa a perder o foco. Porque o que é o foco? É que você visar uma coisa e não fazer com que aquela sua visão seja dissipada. Então, se você começa a colocar a sua energia em vários cantos, aí você começa a atrasar todos os sonhos em conjunto. Né? Isso é uma questão até lógica e matemática. Se eu invisto minha energia toda em um canto só, eu vou conseguir aquele resultado mais cedo e aí eu vou ter mais estrutura depois que eu conseguir aquele resultado para fazer outras coisas. Né? Então, por exemplo, então minha visão era sempre essa, eu vou estudar o máximo que eu puder, que aí eu vou chegar mais rápido, ter a estabilidade financeira, ter minha realização profissional, e aí com dinheiro, com estabilidade, tendo minha casa, tendo meu carro, tendo tudo, eu vou poder agora fazer meus outros projetos, que seria justamente, um deles seria o magistério. Então foi por isso que eu nunca dei aula antes, mesmo querendo muito, nunca dei aula na minha época de preparação para concurso, porque minha energia era única e exclusivamente para estudar para concurso. E eu botei isso na minha cabeça, eu disse, eu só paro quando eu passar. E passei. E eu sempre falo isso, se você tiver essa meta bem definida, não tem jeito, você vai chegar, entendeu? É uma coisa assim, absurda. É absurda. É engraçado que, quando eu falo disso aí, eu lembro daquela história que diz assim, do ovo de águia no galinheiro. Né? Já escutaram essa história, já que é uma parábola, né? Do ovo da águia no galinheiro. Determinado dia, um ovo de uma águia caiu lá no galinheiro. E a galinha não percebeu que tinha aquele ovo lá. E ela começou a tratar como se fossem os pintinhos dela, né? Que estavam dentro do ovo. Determinado dia, quebraram-se os ovos e saíram todos os pintinhos. Né? E dentre eles, a águia, né? O filhotezinho de águia. E aí, aquela águia criada, aquele filhote de águia criada no meio dos pintinhos, vai adquirir os hábitos dos pintinhos. Né? Vai começar a comer minhoca, vai começar a comer barata. A mãezinha deles vai dizer que eles não podem voar, porque eles são galinhas. E aquele voo lá do céu é simplesmente para as águias. E aí ele vai se adaptar àquele ambiente que ele está vivendo. Né? As regras do ambiente é o que vão ditar quem aquela pessoa é. E aí, determinado dia, nessa vidinha, e sempre lembrando, né, que no galinheiro não tem espelho. Então, o filhotezinho de águia não tem como ele se ver, como ele vê quem ele é, a essência dele. E aí, determinado dia, esse filhote de águia vê uma águia lá no céu, né? Exuberante, com aqueles olhos pretos, brilhantes, pena castanho escuro, e aí ele olha lá para cima e sente no fundo do coração dele, aquele filhotezinho, sente aquela inspiração e uma energia boa, né? Uma energia boa de saber que no fundo ali ele tem uma admiração e ele está se sentindo naquela situação. E eu me sentia muito desse jeito na faculdade, né? Eu acho engraçado essa parábola que quando eu chegava na faculdade, eu via um promotor, um juiz, eu tinha uma admiração, cara, era uma admiração tão grande que eu ficava feliz, assim, eu ficava, caramba, um promotor, um juiz passando perto de mim, eu ficava... Era uma admiração, eu acho que eu me conectava com aquela pessoa, assim, espiritualmente, eu não sei o que era que acontecia. E eu disse, cara, eu vou ser isso aí, isso aí é pra mim, eu me conectava, consegui me conectar naquele momento. E trabalhava todos os dias para isso, né? E aí, nessa história da águia, né? Com o tempo ela começa a ver e começa a sair, a mãe pede e tudo mais. Resumindo, uma hora ela alcança o voo dela, né? Porque ela se identificou e ela sabia que lá em cima era o lugar dela. E aí que tá de você, desde o começo, você ter essas metas bem definidas, você saber analisar o seu contexto, analisar o que você pode se tornar, porque a gente tem uma capacidade grandiosa, assim. O ser humano ele é uma máquina perfeita. Tanto é que a própria ciência não consegue estudar, né? O próprio cérebro do ser humano. Então, assim, se você tiver essa percepção do todo, de onde você está e de onde você pode chegar, tipo assim, a meta o seu resultado vai ser absurdamente alto, né? É questão de se reconhecer como. Né? Então, você, eu quero ser um advogado criminal, eu quero ser o número 1 do Brasil. Isso vai depender de quem? Você. O que você está fazendo para que isso aconteça? Não, eu chego em casa, vou dormir, aí vou ver no celular aqui, TikTok toda hora, né? Pra cima, TikTok, não sei o quê. Bababá, vídeos do Rios. Será que o advogado top 1 do Brasil, criminalista, ele faz isso? Será que o cara, quando chama um advogado top 1 para fazer um júri e paga 200 mil a ele, paga 100 mil a ele, será que ele tá fazendo isso quando ele vai dormir? Tá não. O cara lá tá diferenciado, né? Essas atitudes diferenciadas é o que faz com que o cara alavanque aí, meu amigo. Depois que você pega essa disciplina, essa rotina do dia a dia de entender o que você pode se tornar, não tem jeito, você vai chegar lá.
Eu acho que Ariel fechou com chave de ouro, viu? Você não vai ter nem a pergunta de encerrar. Eu estava pensando nisso. Como é que pode? Ele contou a história encerrando hoje o programa. Não deu tempo de fazer a pergunta. Ariel, eu tô muito feliz. Eu confesso que quando Clarice ventilou seu nome, eu disse, rapaz, o que é que eu vou conversar? Porque eu não gosto nada de direito penal. Mas eu não sabia que você tinha tanto conteúdo, que tinha uma riqueza imensa aí para poder passar ensinamentos. O que você conversou hoje aqui, o que você tratou diretamente, é muito daquilo que eu acredito no dia a dia, certo? Em questão da determinação, questão de foco, questão de objetivo. Existe, lógico, nós somos seres humanos diferentes. Então, tipo, a determinação, a minha vai ser diferente da sua, que é diferente da de Clarice. Mas essa questão de definir, a questão da constância, a questão de não ter medo, né? A questão de ser estratégico, que é uma das coisas que a maioria dos promotores, dos juízes, desembargadores que passaram por aqui, né, advogados, falaram muito. Essa questão da estratégia. Eu vejo que por trás de tudo isso você tem uma estratégia bem definida, você sabe o que quer, você sabe o que não quer, que isso é importante também, né? Você sabe o que não quer para que você não desvie seu foco. Cara, tô muito feliz, espero que você tenha muito sucesso nessa carreira aí como promotor, espero que você seja um bom professor, tenho certeza que vai ser, certo? A universidade que ele abraçar aí vai estar ganhando muito, seus alunos vão ganhar muito. E Clarice, realmente eu não posso nem fazer a pergunta, né? Que seria, né, o que é que você teria para dizer para esses jovens advogados e estudantes de direito, enfim, todas as pessoas que amam o direito e nos acompanham aqui no Ligue o Cérebro. Ariel, queria lhe agradecer demais, assim, pela sua disponibilidade, e aqui fica a minha admiração e a minha gratidão também de saber que você, o filho da verdureira, que foi o que mais realmente me encheu o coração em ouvir aqui, foi o quanto o estudo é transformador na vida da gente, né? O filho realmente da verdureira, que a mãe dedicou o que tinha para realmente te colocar numa escola particular e mostrando para a gente que realmente o estudo transforma, né? Te colocou em outra classe, né? Só o estudo e como a gente é capaz, né? Lógico que o estudo, aliado à sua capacidade e ao seu poder, mas que, assim, que fique a lição para o nosso Brasil hoje, né? Que o estudo transforma, né? Exatamente, com certeza. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Fico muito lisonjeado quando sou convidado para participar desses eventos, né? Porque, inclusive, lá eu vou fazer meu projeto agora de vitaliciamento como promotor e vou dar algumas palestras lá em Nova Olinda, nos colégios, né? Sobre a questão da conscientização sexual, sobre a questão do bullying, sobre a questão da ansiedade, né? As crianças muito ansiosas. E eu vejo muita importância de a gente transmitir uma história de vida, a gente transmitir coisas que são boas para as pessoas, né? Que hoje em dia a gente tem muita superficialidade, né? A gente está muito superficial, tudo é superficial. Você escuta uma música e em 30 segundos já quer trocar porque eu já quero uma coisa mais prazerosa e é só prazer direto. E a gente não sabe mais curtir os momentos de tédio, né? A gente não sabe mais parar aqui, olhar para as estrelas e ficar apreciando aquilo ali, para apreciar a lua, né? E essas coisas vão se perdendo com o tempo devido a essa correria. E é sempre importante a gente ir passando essas histórias, né? A gente ir contando como é a base das pessoas, né? Que todo mundo consegue, mesmo sendo um filho de uma verdureira, você consegue chegar lá, tendo organização, tendo disciplina, sabendo o que você quer, o que você não quer, como você falou. A gente chega lá, né? Eu sempre falo pro pessoal sobre essa questão da ansiedade. Todo mundo vai chegar, né? Eu gosto de frisar isso porque o pessoal fala assim, pô, o cara passou muito jovem, sei o que, 23 anos para delegado e tal, tá como promotor agora. Eu falo, cara, toda hora é hora para você começar. Né? Toda hora é hora para você começar. Não é porque eu passei com 23 anos, assumi para delegado, que você tá com 40, agora não pode começar. A única coisa que você pode mudar é o presente. Né? O passado já passou, não tem como você mais alterar. Né? Você vai plantar necessariamente o que você plantou lá atrás. Você vai colher, né? Necessariamente o que você plantou. E agora, a colheita futura a gente pode transformar. Né? Então, assim, sempre ter essa visão. Né? Por isso que como já diria Cortella, né? Um carro ele tem um para-brisa e ele tem um retrovisor. Então você tem que olhar, você olha mais para onde? Para o para-brisa ou para o retrovisor? Né? Você tem que olhar mais para o para-brisa, que é o vidro maior, né? Você não pode olhar para o retrovisor. Então toda vez que você olha para o retrovisor demais, você está olhando para o seu passado. E o passado já foi, a gente não pode mais fazer nada. Né? Vamos olhar agora para o futuro, vamos construir mais, vamos ser pessoas melhores, ser luz,
ser uma pessoa que chega nos cantos e incentiva as pessoas a estudar, a mudar de vida, né? Parar com esse negócio de julgar as pessoas, que a gente tem essa tendência naturalmente de julgar as pessoas e você está toda hora julgando, né? Então isso é muito interessante a gente ter essa conversa, que é pra gente passar coisas boas para as pessoas, né? E fico muito lisonjeado. Muito obrigado. Show de bola. Clarice Macedo, é contigo. Então é isso, né? Encerramos o nosso episódio hoje. Peço a vocês que realmente curtam, se inscrevam no nosso canal, né? Retomamos com chave de ouro, viu? Acho que... Eu tô aguardando ainda o presente, viu, turma? Que ela não trouxe, ela chegou de viagem, mas não trouxe. Mas é isso. Curtam, certo? Curtam a gente no Instagram, divulguem, compartilhem. E ficamos por aqui. Mais um episódio do Ligue o Cérebro Podcast. Esse podcast foi editado por Edson Amaru. @edson.amaru no Instagram.